No episódio anterior vimos 3 cidades impossíveis. Em Berlim, aprendemos ferramentas novas para combater a crise na habitação e ter casas a preços decentes. Em Helsínquia, vimos que há boas soluções para acabar com o drama das pessoas a viverem na rua. E em Barcelona, vimos como é possível ter mais espaço para as pessoas nas cidades e reduzir a poluição. Neste episódio, vamos descobrir mais 2 cidades impossíveis, que nos dão pistas para construir um futuro melhor, mais verde e mais justo. Estamos no Luxemburgo, onde recentemente houve um dia incrível. Um dia tão importante, dizem eles, como a chegada do homem à Lua ou mesmo a invenção da roda. Desde o dia 1 de março de 2020, que todos os transportes públicos são gratuitos para toda a gente em todo o lado. O metro é gratuito, o autocarro é gratuito, os elevadores são gratuitos, o comboio é gratuito, o funicular é gratuito, o minibus é gratuito e é elétrico. Os parques de estacionamento à volta da cidade são gratuitos. O Luxemburgo tem uma das maiores taxas de carros individuais de toda a Europa. Em cada 10 pessoas, 7 têm carro para se deslocarem. E por isso tem uma das maiores taxas de engarrafamento da Europa. Todos os anos passam 33 horas ao volante em filas. E isso quer dizer que a cidade está muito dependente do carro. E isso quer dizer mais engarrafamentos, maior poluição sonora, maior poluição atmosférica, mais mortes por causa dessa poluição. E também mais stress e menos dinheiro no bolso das pessoas. Every day, about 200,000 people come from Belgium, France and Germany to work to Luxembourg. 75% of those people that come by car. So what we need to do is put in place a multimodal strategy so that these people can come to Luxembourg by other means of transport. So we need a chain of mobility, give people the possibility of just leaving their car behind. À volta da cidade do Luxemburgo encontram-se vários parques de estacionamento gratuitos, onde as pessoas deixam o carro para depois apanharem o autocarro, também gratuito, para ir trabalhar para a cidade. The last decades, we planned our mobility a little bit with a tunnel view. We saw only one mode of transport. Generally, it was the car. I don't want to resolve problems regarding to vehicles or different modes of transport, but I want to move people. And moving people means always having a holistic view on the whole mobility chain. That is what is important. Mas as pessoas só utilizam os transportes públicos se o serviço for bom. E isso quer dizer que tem de ser pontual, que tem de chegar aos sítios que as pessoas precisam e que tem de ser barato. Por isso, o Luxemburgo anunciou um investimento nos transportes públicos no valor de 2,2 mil milhões de euros até 2023. E já tinham avançado muitos no sentido da gratuitidade. Os mais novos não pagavam os transportes públicos desde 2018 e as pessoas que recebiam salário mínimo também não. Aliás, o Ministro dos Transportes diz que a gratuitidade dos transportes públicos é a cereja de um topo de um bolo que é toda a revolução dos transportes. For me, the free public transport is like the icing on the cake, and the cake is the investments. If you want to convince someone who is using the car that he should use in the future more often maybe public transport, there you must convince him with the quality of the system. What is the advantage for him with the new system? It's the same for the bike. Biking systems are very important in urban area. But you never will convince someone to use a bike if you say to him, hey, listen, guy, use the bike, you will do something for climate. But if you say to the guy, listen, try with me a ride on the bike, you will see what will be the advantages for you. It will be much convenient to travel around in the city. You can stop where you want, you have no parking problems, nothing. So when he discovered this, the quality jump in his urban life that he will have the car, then he will use it. And then at the end you can tell him then, and it's also good for climate change, against climate change. How can I link my tram with the train, with the bicycle, with the pedestrians, with the cars? Never will reach the goals that we have been fixing in Paris at the climate summit without really organizing completely different the mobility sector. Because the mobility sector is responsible for about 40 to 50% of the CO2 emissions worldwide. It is one of the most important topics to discuss in the 21st century. E a primeira coisa que as pessoas perguntam é: muito bem, mas quanto é que isso custa? E por isso vamos às contas.
Antes, pagava-se 4 euros por um bilhete de um dia e 50 euros pelo passe para o mês todo. Agora já não pagam nada e custa ao Orçamento de Estado 41 milhões de euros todos os anos. Parece muito, mas na verdade é apenas 8% do custo dos transportes aqui no Luxemburgo. Pensando um pouco mais, havia descontos do IRS no valor de 115 milhões de euros para o Estado, que as pessoas podiam pôr dos seus custos de transporte. E se retirarem isso, na verdade o Estado até fica a ganhar. E finalmente, há um custo escondido na utilização do carro. Se todas as pessoas utilizarem o carro, gasta-se muito mais na manutenção das estradas, nos semáforos, na polícia de trânsito. E se reduzirmos o número de carros na estrada, esse custo vai sempre diminuir. Há pessoas que não utilizam os transportes públicos, principalmente os turistas, porque tentam pagar e não conseguem pagar. As pessoas nem sabem que têm. Não sabem, mas quando eu informo as pessoas pensam que é mentira, que são mentiras, não é verdade. A partir do momento que nós temos pessoas que têm acesso a um transporte gratuito e que já não precisam de tirar de casa o seu carro, obviamente que temos aqui uma economia considerável. O uso do carro, o combustível. Os bilhetes de transportes públicos no Luxemburgo não eram um peso bruto na carteira das famílias, mas não deixava de ser um peso. Portanto, são mais 70 euros que podem entrar na alimentação da família ou nos bens escolares ou até mesmo nas vestimentas das crianças. A comunidade portuguesa é uma das grandes beneficiadoras. Há muitas mulheres que trabalham, fazem limpeza e que andam sempre do norte para sul, para o centro. O facto de o transporte de pessoas com deficiência também ter de ser gratuito, foi uma coisa na qual se hesitou inicialmente, mas que passou, e, portanto, o transporte para pessoas com mobilidade reduzida também é gratuito. A venda atrasos das pessoas, não têm que correr à bilheteira a comprar bilhetes, portanto, acho que sim, acho que foi um bem social para o Luxemburgo. Mas é uma aposta, sobretudo, neste Green Deal que a Europa tem, onde o Luxemburgo quer se posicionar. Aqui é a parte antiga da cidade, em baixo. Ali tem um elevador panorâmico, o fundo é vidro. É gratuito também? É tudo gratuito. O Luxemburgo junta-se assim a uma lista de quase 100 cidades que já têm transportes públicos gratuitos. Em quase todos os continentes há experiências desde os anos 70 do século passado. Aliás, uma das experiências mais antigas começou em 1997 na cidade de Hasselt, na Bélgica, viu o número de viagens em transporte público subir 13 vezes em poucos anos. Essas experiências mais antigas dizem-nos que não basta a introdução de transportes públicos gratuitos para reduzir o número de carros na cidade. Aliás, o número de viagens em transporte público aumenta sempre, às vezes mais de 10 vezes. Mas muitas vezes o número de carros na estrada não diminui. Por isso, dizem os especialistas, são necessárias medidas de acalmia de trânsito, como zonas pedonais, mais zonas para bicicletas ou mesmo parquímetros. Não basta ter os transportes públicos gratuitos, tem de se mesmo mudar toda a política de mobilidade da cidade. Aprendemos muito no Luxemburgo. Aprendemos que mesmo uma cidade que depende muito do carro pode mudar o chip e ganhar transportes públicos gratuitos. Aprendemos que isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas e também no ambiente. E aprendemos que é uma medida de enorme alcance social, porque as pessoas mais pobres, mas também as mais ricas, ganham direito à mobilidade. Afinal de contas, não é impossível ter transportes públicos gratuitos.